aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um tempo de silêncio, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos no tempo da Páscoa. Hoje nós deixamos os relatos da ressurreição, das aparições de Jesus, e vamos a um texto, um ensino de Jesus que ele dirigiu aos apóstolos bem antes da sua morte e ressurreição, e que a gente precisa visitar este ensino de Jesus com a luz pascal. Depois da ressurreição, iluminados pela luz da ressurreição, a gente visita o ensino de Jesus e tira consequências práticas inimagináveis, inesgotáveis para a nossa vida. Hoje é chamado o Domingo do Bom Pastor. É dia mundial de oração pelas vocações, para o sacerdócio e para
a vida consagrada. Transformemos também nosso esforço de meditação da palavra num desejo de transformar nossa vida num empenho vocacional, suscitar muitas e santas vocações para o Senhor. Vamos lá? No seu folheto número 10, o Evangelho de João, o capítulo 10, versículos 1 ao 10. Eu já antecipo que tem algumas questões bem delicadas que talvez nosso ouvido sofra por aplicar algumas consequências dessa palavra nos dias de hoje. Então te previno que não vai ser confortável algumas ideias centrais desse texto para muitos de nós. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, leiam: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Versículo 2: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Duas imagens que o texto vai trabalhar. Duas imagens para se referir a Jesus. Ele é o pastor e ele é também a porta. Mas nós precisamos recorrer a uma terceira imagem que a conclusão do texto traz. Ele é também, na relação com o Pai, ele é cordeiro, ele é ovelha do divino Pai eterno que é pastor, ele é ovelha, ele é cordeiro, na relação com o Pai. Na relação conosco, ele é conosco o rebanho, ele é pastor. Na relação com cada um individualmente, ele é a porta. Cordeiro na relação com o Pai, pastor na relação com o rebanho e porta na relação com cada um, porque a salvação é individual. Isso é muito importante. Então, para a gente entender o que significa ter Jesus como pastor e porta, o critério fundamental é entender e ter guardado aqui, até as últimas consequências, quem é o Cordeiro Divino, aquele que tira o pecado do mundo que nós celebramos na Páscoa. Então, é preciso ficar claro a partir da luz pascal que Cordeiro foi aquele imolado ali. Vamos lá? Jesus diz que tem pastor, tem porta, mas tem também ladrão e assaltante que entra por outro lugar. Os mais antigos aqui da paróquia se lembram da explicação que o Padre João, junto com o Frei Fernando, os dois maiores professores de Bíblia. Padre João e Frei Fernando ensinava para a gente, ele pregou muitas vezes aqui, uma imagem para vocês, pais, avós, para ensinar para as crianças depois. Pode até fazer o teatrinho lá em casa com as crianças. Na Ásia Menor, também no Extremo Oriente, mas no ambiente que Jesus viveu, e depois para o lado da Grécia e Europa, o costume dos pastores que saíam com seus rebanhos, indo para regiões distantes, levar para pastagem e água, construíam ao longo das extensões enormes do pastoreio, currais de pedra, muralhas de pedra à altura desse altar e desse ambão, e contornava todo o círculo do curral e deixava uma fresta assim, à porta. O pastor colocava um banquinho ou uma pedra, senta aqui e passa a noite entre cochilo e vigília, cuidando do rebanho. E atento com o comportamento do rebanho, mas atento com o risco de um ladrão e assaltante pular para dentro
e pegar as ovelhas e jogar para fora e roubá-las. É esta imagem que Jesus está trabalhando. A relação dele com os discípulos, com a igreja, é a relação de um pastor desse zeloso que cuida do rebanho e leva à noite para dentro do redil, do curral, e ele mesmo é pastor e é porta. E diz para tomar cuidado com ladrão e assaltante. Daqui um pouco a gente vai aplicar para entender quem é o ladrão e o assaltante que entra hoje na igreja. Vamos lá? Agora ele apresenta uma outra categoria. Já apresentou o pastor, as ovelhas, o ladrão. Agora ele apresenta uma outra categoria. Versículo 3: a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Vai. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Agora ele traz a imagem para dentro de uma casa ou para dentro de um curral, mais com recursos do carpinteiro, com porta, porteiro. Jesus diz que tem uma categoria de gente que ele chama de porteiro. Tem muitas meditações belíssimas sobre quem é o porteiro e o que significa ser o porteiro do curral, do redil do Senhor. O porteiro aqui consiste exatamente nos padres, nos diáconos, nas religiosas, nas catequistas, nos pregadores do Evangelho. Nós somos os porteiros. Jesus é o pastor. Na figura de Jesus, pastor, nós temos também o sumo pontífice, o Papa, que preside o colégio apostólico, o colégio de todos os bispos vivos no mundo. Ele preside esse colegiado, ele é o Papa, ele é o pastor. Mas com o Papa, todos os bispos, todos os episcopos em cada diocese representam exatamente o pastor. E nós, os padres, os consagrados, os pregadores do Evangelho, os catequistas, somos o porteiro. Você também, como pai e mãe de seus filhos, você deve comportar-se como o porteiro e não como a porta, e não como pastor. Isso tem consequências enormes, enormes, enormes. Sabe por quê? Porque o porteiro abre e escutam a voz do pastor e não do porteiro. E às vezes a gente quer roubar o lugar do pastor e ficar no lugar do pastor. Também é uma forma de ser ladrão e assaltante. E não se ofendam, está assim hoje em dia. Vou entrar num tema espinhoso. O ladrão e o assaltante sobem por um outro lugar. Que lugar é esse que o ladrão e o assaltante sobem e entram hoje na igreja? A internet, Wi-Fi, os canais do YouTube, os blogs, os sites, as redes sociais que você frequenta. E os ladrões e assaltantes, revestidos de cordeiro, mas são lobos, que entram na sua casa para fazer um estrago na sua caminhada de fé. Entram revestidos de cordeiros e você acolhe pensando que eles representam. A fé católica apostólica romana, ela depende da materialidade do redil e do curral. No dia da posse do bispo numa diocese, mesmo que não seja na celebração solene da posse, o bispo vai à catedral, que está de portas fechadas, vestido com os trajes de episcopo, com o báculo ele bate à porta e o bispo emérito ou alguém, se esse já é falecido, alguém representando o delegado por um colegiado, abre a porta e o bispo entra solenemente na igreja com o báculo, vem, beija o altar, acolhe o redil dele.
Também no dia da posse do pároco, o primeiro rito na posse é, depois do evangelho, o bispo entregar a chave da igreja, porteiro. Isso é muito interessante. O bispo tem a porta aberta e o padre recebe a chave. E nós precisamos tomar cuidado com os ladrões e assaltantes que têm feito um estrago muito grande na fé católica. Porque esses ladrões e assaltantes são ladrões e assaltantes de dentro da igreja, são de fora não. Vamos lá? Ele chama cada uma pelo nome. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, as conduz para fora. Se alguém tem algum vínculo com roça aí, com vida da terra, na terra de Jesus era muito comum, até pela precariedade de recurso e pelo risco do pastor ser morto pelos ladrões e assaltantes, eles fazerem currais comunitários. O que consiste isso? Faz um curral de pedra, põe um rebanho de 4, 5, 8 pastores e todo dia de madrugadinha os pastores vêm para a porta e chama a ovelha do rebanho dele pelo nome. Tem um som que cada um codifica para o rebanho todo ou pelo nome. E começa chamando aqueles que têm menor número de ovelhas lá dentro, chama, vai indo embora com o seu e fica por último aquele que tem mais. É um rito bem familiar. Para quem conhece roça aí, sabe que um peão que trabalha no curral hoje em dia, mesmo com as ordenha eletrônica, mas ainda tem muita relação de chamar a vaca pelo nome. Ela vem, se posiciona na ordenha, assim como se fosse absolutamente familiar para ela. Para quem ainda tira leite manual, chama a mãe, e o bezerrinho que está lá separado vem correndo e pulando, porque ouvindo o nome da mãe, ele vem encontrar a mãe. É a coisa mais bonita do mundo essa relação. Eu estou falando de poesia da roça para quem sabe a gente recuperar a poesia da igreja, que está morrendo por causa das ideologias de direita e de esquerda, que está desgraçando com o rebanho. No tempo do Papa Bento XVI, o Papa Bento XVI enfrentou uma das mais violentas investiduras de movimentos que queria destruir a Igreja Católica e enfrentou perseguição. Mas enfrentou também perseguição dentro da igreja com aqueles grupos radicais, pessoas e grupos radicais do lado da esquerda. E fizeram muita propaganda, muita campanha falsa contra o Papa Bento. Muito. Hoje o Papa Francisco enfrenta a mesma coisa. Os de direita fazem uma campanha terrível contra o Santo Padre, o Papa Francisco. E os que fazem a campanha contra, na maioria estão dentro da igreja, são ladrões e assaltantes que estão aqui, no meio nosso. Vamos lá? Vamos buscar remédio para isso. Versículo 4: E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Lá em cima falou escutam a sua voz, e aqui fala conhecem a sua voz. Versículo 5: Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vai. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Presta atenção no que vem, porque é forte. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes.
mas as ovelhas não os escutaram. Espera lá. Pode pegar pesado? É duro o que Jesus fala. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Eu sou a porta. Elas não escutaram a voz dos estranhos, porque não os escutaram. Quem são os ladrões e assaltantes que vieram até você antes de Jesus? São aqueles que você já escutou na internet, a explicação do Evangelho do dia, e fez você interpretar a Bíblia, pondo você contra a igreja, fazendo você levantar suspeita contra os bispos e o Papa. São os ladrões e assaltantes que vieram antes de Jesus. O Frei Fernando, um dos maiores biblistas do Brasil, seguramente, franciscano, que mora aqui no setor universitário, o professor nosso, Frei Fernando diz, é uma das maiores autoridades em Bíblia, seguramente do Brasil e do mundo. Frei Fernando diz que a Bíblia, para a fé católica, ela não pode ser considerada fora do contexto da liturgia, porque é por excelência na Sagrada Liturgia em que esta palavra é atualizada e toma forma de palavra de salvação. Ela só se torna um acontecimento de salvação no contexto da celebração litúrgica. A Bíblia não é para você botar debaixo do braço, do sovaco, sair suando ela e marcando o versículo que você gosta. A Bíblia é livro que você escuta acompanhado da pregação da Santa Igreja. Pode ter lá em casa e ler lá em casa tanto quanto te for possível, mas só se considere confirmado para interpretar o que você interpreta na igreja, na comunhão com o bispo e com o Papa. Tá claro? Fora disso é protestantismo puro na sua cabeça. A Bíblia fora desse contexto é puro protestantismo, é heresia. Pronto. Os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. É tão duro falar disso, sabe por quê? Porque eu posso ter a presunção de que eu não sou um ladrão e assaltante, e pode ser que eu também seja um ladrão e assaltante. Precisamos rezar muito pela igreja, porque é muito sutil para perceber quando é que o camarada é pastor e quando é que ele está com comportamento de mercenário, de ladrão e assaltante. Para entender o pastor distinto do ladrão e assaltante, vamos ao verbo escutar, shema, uma palavra do hebraico, do aramaico, arcaico, que aparece 1085 vezes no Antigo Testamento. A Bíblia Católica tem 1328 capítulos. A palavra escuta, escutar, shema, aparece na Bíblia Católica mais de 1500 vezes. Significa que tem mais de uma vez repetida essa palavra escuta por capítulo na Bíblia Católica. Não há um capítulo se distribuir que não diga até mais do que uma vez a palavra escuta. E o problema é exatamente que nós vivemos numa sociedade com uma crise dramática da escuta. Nós perdemos o senso de escuta. Escutar para nós virou coisa de faro sensível, emocional. Escuta o que gosta, escuta o que quer. Escuta o que é agradável ao ouvido. Escuta a voz de um pai e uma mãe que trabalha para dar o melhor alimento para os filhos, mas eles preferem a voz do alimento cheio de tudo quanto é produto que adoece os filhos no iFood. Não é não? Os pais se matam para dar o melhor, mas eles escutam outra voz. Escuta a voz do desejo
do prazer na boca. E o pai, a mãe trabalha para dar um alimento de qualidade, de dignidade, de saúde psíquica, emocional, também física. Mas o bichinho só tem a região da boca como ambiente de prazer. Então a escuta, a qualidade da escuta, minha gente, ela perpassa todas as dimensões da nossa vida. E se nós não recuperarmos a autoridade do papel da escuta, e para você entender o que é escutar, você precisa acompanhar toda a história de Jesus e a relação dele com o Pai. Tantas vezes ele repetiu: eu não vim fazer a minha vontade, tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai eu vos ensinei. Ele repete isso muitas vezes. Jesus não tem a ele como referência o palato, o ouvido, o desejo, a sensibilidade de direita ou de esquerda que ele gosta. Ele tem o comando, o afeto que ele... Porque o Pai me ama, eu amo o Pai, eu estou nele, ele está em mim. É por isso que eu vos disse, é por isso que o Pai me enviou. É o amor fundante que decide a qualidade da escuta. E nós perdemos a capacidade da escuta. Hoje há um catolicismo escravo de uma escuta agradável, simpática às ideologias de direita ou de esquerda. Padres que se vestem de pastores e montam um cenário poderoso com imagem de santo, biblioteca, e prega e incita você a ter raiva do Papa, raiva dos bispos, e você acha que esse é o padre pregador perfeito. Isso existe não? Existe não? Não? Que bom que vocês não estão vendo isso, mas tem. Gente que manda para você mensagem falando mal dos bispos e do Papa, e você ainda manda para os outros. Pode saber de uma coisa: cada vez que você recebe uma mensagem falando que o Papa falava que o Papa Bento era de extrema direita, agora fala que o Papa Francisco é de esquerda. Cada vez que você compartilha com seu dedinho uma mensagem falando mal da igreja, o diabo está fazendo do seu dedinho a ponta do rabo dele para estragar o rebanho de Cristo. Cada vez que você prazerosamente diz: esse aqui calou o bispo tal, esse aqui agora pôs o Papa no lugar dele, você está sendo exatamente a ponta do rabo de Satanás, mandando mensagem e levantando. Tem um estudioso que eu leio que ele diz uma coisa, que tem muita gente de direita hoje na igreja que pensa com a cabeça marxista, porque Marx e Freud inauguraram a filosofia da suspeita. Freud, você tem que suspeitar de tudo que está na sua mente, dentro de você, nas emoções. E Marx, você tem que suspeitar de todas as relações e contradições das relações. E tem gente que, sendo de direita, raciocina de forma marxista. É preciso ter filosofia para entender as coisas, porque senão vira rebanho de um gado, que a única coisa que vão querer de você, gado, é só que você dê lucro. E Jesus quer dar outra coisa. Jesus não quer que você dê lucro. Jesus quer dar a você salvação eterna. Vem cá comigo. Versículo 9. Pegue lá. Jesus não põe você no rebanho para na hora certa te abater, usar o couro, o chifre, a carne, o bucho. Jesus põe você no rebanho dele. Olha para quê? Leia: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem entra pela porta, que é Jesus, a primeira característica é que é uma pessoa livre. Entra e sai.
Não tem cabresto para pregador dizendo faça isso, faça aqui, pensa assim, pensa aqui, não. A característica de que você entra pela porta que é Jesus, você entra, encontra a pastagem, mas você tem liberdade para entrar e sair. Começou a ficar engessado, começou a ficar enquadrada a visão, pode ter certeza que ideologia de direita ou de esquerda está te domesticando, e você está seguindo o ladrão e assaltante, e não o pastoreio de Cristo. Amém? Amém. Cuidado! Em Cristo você encontra salvação, você encontra pastagem, você encontra porta aberta, entra e sai. Lembra do filho pródigo e do filho mais velho? Entra e sai. Porque é pai, o critério que ele dá como pai na casa dele é liberdade. E ele não deixa de ser pai por causa das burradas do filho. Vamos, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pronto. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Cuidado. Não pense que ele vem matar, roubar, matar e destruir você. Primeiro, ele vem roubar, matar e destruir sua confiança na igreja. Primeira coisa que ele mexe. Quando ele trinca a sua relação de confiança com a igreja, aí ele apronta o resto. A relação de confiança. Ele também rouba, mata e destrói sua fé. Ela não passa mais a ser alimentada pela palavra de Deus, mas pela palavra das ideologias, que entram por um outro lugar, não entram pela porta da igreja, as ideologias. Ele rouba, mata e destrói sua vinculação, seu vínculo com a igreja. Você faz como os discípulos de Emaús domingo passado, vai embora para Emaús, não compensa ficar nessa igreja, você volta para sua vida, rompe o vínculo com a igreja. Eu li ontem, me mandaram uma pesquisa, os jovens de 16 a 25 anos em São Paulo e Rio de Janeiro, em algumas regiões de São Paulo e Rio, passam de 35% dos jovens que não seguem religião nenhuma. É o maior percentual da história do Brasil, a juventude de 16 a 25 anos. Maior o número do que os que estão na igreja católica e nas igrejas evangélicas e protestantes, pela primeira vez. E os estudiosos que fizeram a pesquisa, conversando com os jovens, por que perderam o encanto? A maior testemunho é, passaram a desconfiar da picaretagem dos pastores, nós, pregadores, que somos e temos comportamento de quem rouba, destrói, mata e não quer a salvação do rebanho, mas quer o rebanho apenas depositando o dízimo e a oferta na igreja, mais nada. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bento XVI diz que a vida abundante que Jesus traz é diferente da vida abundante dos líderes políticos deste mundo, porque Jesus é o único que traz a vida abundante, que é a vida em Deus. É a vida em Deus, por excelência, a vida abundante definitiva. Jesus é o que traz vida abundante, porque Ele é a única porta pela qual você passa, entra em Deus. Duas expressões. Na oração da missa de hoje, diz assim: para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Antes da comunhão, o padre, rezando pela paz, diz: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Nenhum papa, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum pai, nenhuma mãe de família será isso sem ter em tudo o risco de ter limitações e fraquezas. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Você, quando tem família, vai descobrindo as fragilidades do seu pai, da sua mãe, e você vai percebendo o quanto sua responsabilidade no cuidado do seu pai e da sua mãe. E às vezes o pai e a mãe da gente, quanto mais idoso fica, mais a gente tem que confrontar-se com os limites e fraquezas dele. E a gente não vai para a rede social falar mal do pai e da mãe, porque eu estou descobrindo, ficando velho, que o velho é custoso. A gente aumenta o cuidado, é o zelo. Agora na igreja não, descobre uma fraqueza do padre, do bispo, do papa, e aí vai para as redes ser operário de Satanás, para dizer que esse não é o meu bispo, esse não é o meu papa, porque não pensa do jeito que eu penso. Por favor. O Papa Bento chamava o povo da esquerda à conversão, por isso ele era perseguido. O Papa Francisco chama o povo de direita à conversão, por isso ele é perseguido. Nenhum Papa dá conta de tudo, cada um acentua um aspecto que o Espírito Santo lhe suscita, e todos precisam de conversão. Aquilo que Pedro fala na segunda leitura, no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos: salvai-vos dessa gente corrompida. Salve-se dessa gente corrompida das ideologias, que faz você levantar suspeita da igreja que Jesus fundou, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sai das ciladas dessa gente corrompida. Amém? Amém. Amém. O bom pastor não quer você só para que você dê lucro para ele, dê lã e leite. O bom pastor, ele não quer que você dê coisas para ele, ele quer que você dê sua vida para ele te salvar. É muito mais do que dar coisas para ele, é dar-te a ele. Inclina a sua cabeça, estabeleça um momento de diálogo com o Senhor, se entregue nas mãos do bom pastor. Não tenha medo, não tenha medo, que as ideologias dos ladrões, dos assaltantes, dos mercenários, dos estranhos, que fazem tanto estrago em você, que as ideologias sejam hoje lavadas de sua mente, de seu coração, pelo sangue do Cordeiro, que na cruz pagou o preço da sua cura, no seu sofrimento pagou o preço da sua salvação. Na cruz ele foi cordeiro, humilde, manso e obediente, para ser exatamente o pastor, o único que pode dar salvação e vida abundante para você. Fale com ele. Minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor.